Estamos aqui na sala de operações da parte meteorológica ou do Centro de Operações Meteorológicas do Instituto Português de Mar e da Atmosfera. Este centro funciona com uma série de informação que nós temos aqui nestes monitores e o que nós fazemos aqui é uma vigilância da atmosfera e uma previsão daquilo que vai acontecer. Na verdade, nós lidamos aqui com muitos fenómenos extremos. Ondas de calor, portanto, períodos longos com temperatura bastante acima do normal, que têm impactos sobretudo na saúde. Há determinadas condições de secura da atmosfera, de velocidade do vento e de ausência de precipitação que favorecem a ocorrência de incêndios. Fugindo do verão, nós temos episódios de vento intenso, temos episódios muito localizados, tornados. Temos assistido nos últimos anos a uma frequência, parece que está a aumentar, eu digo parece que está a aumentar porque nós não somos o leste dos Estados Unidos, portanto não temos uma grande amostra de tornados, temos 2 ou 3 por ano e há anos em que não temos nenhum, mas tudo indica que está a aumentar. E, por último, temos aquilo que aconteceu neste inverno, que não sendo um fenómeno extremo em si, a coleção e a persistência deste tipo de tempo é invulgar. Realmente, em janeiro último, tivemos essa experiência, que foi bastante importante, felizmente não foi um tsunami, mas foi realmente aquela agitação marítima grande. Houve umas situações bastante graves em termos da agitação marítima ter danificado quer o pardão, quer estabelecimentos comerciais. Temos feito alguns exercícios marítimos, alguns exercícios com forças terrestres, etc. E depois tem que haver uma certa coordenação com as entidades que têm um papel importante a desempenhar numa situação de tsunami. A questão da monitorização e da vigilância de tsunamis, portanto, numa lógica de emissão de alertas precoces com informação pertinente para as atividades de proteção civil. Portanto, é uma operação que envolve 3 componentes principais. A primeira das quais, e pensando nos tsunamis de origem sísmica, é a componente da vigilância sísmica. É feita com recurso a uma rede sísmica que transporta toda a informação em tempo real ou tempo quase real para o centro de processamento e vigilância, aqui na sede do IPMA. E sempre que sejam detectados variações em cada uma das estações sísmicas, é gerada uma primeira mensagem de aviso dirigida à Proteção Civil. Nos minutos seguintes é necessário verificar se de facto o tsunami ocorreu e para isso recorremos à rede maregráfica, portanto, que é uma rede de observação do nível do mar com estações instaladas na costa, portanto estações pertencentes a diferentes entidades nacionais, em particular ao Instituto Hidrográfico e à Direção-Geral do Território, e essa informação que nos poderá dar a confirmação da ocorrência do tsunami. E quando isso acontece, portanto, será lançado uma segunda informação para a Proteção Civil, atualizando precisamente a inicial. Ao receber um alerta por parte dos institutos meteorológicos, por parte do Instituto Hidrográfico, relativo a fenómenos meteorológicos extremos, a Capitania procura alertar a comunidade nauta, seja ela profissional ou de recreio, e por outro lado todos aqueles que procuram o domínio público marítimo para efeitos recreativos. Procuramos alertá-los com a antecipação necessária, sabendo de antemão que previsões com mais de 72 horas normalmente têm um grau de fiabilidade menor. Portanto, alertadas as populações, são tomadas então as medidas necessárias e adequadas à gravidade do fenómeno. O que é que acontece nestas situações? Reunimos-nos com a autoridade marítima, que é a primeira responsável sobre aquela orla marítima, e depois com as outras entidades, para exatamente repor uma situação e normalizá-la. Naturalmente que se foram também os serviços da Câmara, que foram muito importantes, nomeadamente a EMAC e a Cascais Próxima, que efetivamente deram logo uma resposta bastante grande
às diferentes situações e ao levantamento das principais situações que foram detectadas. O papel da Proteção Civil é exatamente disponibilizar os meios e coordenar para criar a melhor forma de resolver a situação. A falta de conhecimento sobre uma informação pública sobre os tsunamis não se pode limitar à presença de uma informação na página oficial da Autoridade Nacional ou nas páginas oficiais dos serviços municipais. Tem que haver uma política proativa que comece pelas escolas, sobretudo que há um fator que pode propiciar, que pode ajudar. É que 55% dos nossos inscritos declaram que fazem férias em zonas de praia em Portugal ou no estrangeiro. E quando se pergunta se informam sobre a probabilidade das zonas onde vão serem afetadas por um tsunami, 80% diz que não tomam essa informação. Mas quando se pergunta se gostariam que existissem sinais sonoros na praia para alerta em caso de tsunami, 60% diz que sim, e de sinais visuais, cerca de 50%. Isto são dados muito importantes e acima da média dos inquéritos europeus, o que quer dizer que a população portuguesa, não se informando sobre o risco de tsunami nas zonas onde habita, quando é instigada a responder sobre uma pergunta em que poderá ser afetada por esse acontecimento numa praia portuguesa ou estrangeira, diz que gostaria de ter dispositivos de informação, de proteção civil sobre este risco. Isto é um potencial, um capital de informação muito importante para ser aproveitado pelas políticas públicas. We had a long history of bitter experience of natural disasters, which told us to be prepared very well, not only by the government, but also by the individuals. So social education for this kind of preparation is very well organized by the central government and local government. Particularly the local government or municipal government plays a very important role. Na sequência de todos estes problemas, fizemos um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Cascais para calcularmos com os colegas também da Universidade de Lisboa o risco sísmico e de tsunami para o concelho de Cascais. Utilizámos estes 3 cenários que estão aqui, ou seja, um sismo de magnitude 8 e o tsunami por ele gerado, portanto, uma situação semelhante ao sismo que ocorreu a 28 de fevereiro de 1969, que gerou um pequeno tsunami que foi registado nas estações do continente dos Açores e das Ilhas Canárias. E a seguir utilizámos um cenário mais gravoso, ou seja, um sismo magnitude 8.6 na falha da Ferradura, portanto a sul do Banco do Gorrins, e ainda o caso de um sismo longínquo, como o de 25 de novembro de 1941, que gerou também um tsunami de pequena amplitude, que foi registado em Cascais. É importante terem atenção que tanto o tsunami gerado em 1969 como em 1975, ambos chegaram com a maré vazia. No entanto, o sismo de 1941 foi gerado entre os Açores e a Madeira e o tsunami chegou ao continente português com a maré cheia. Essa diferença de fase na maré também faz toda a diferença na evacuação das populações. Infelizmente, os tsunamis são fenómenos extremos que oferecem um tempo de resposta muito reduzido, habitualmente. Portanto, olha, aquilo que eu lhe posso dizer é que numa situação de alerta de tsunami, uma das primeiras estruturas a ser afetada era logo a capitania, não é? Porque está aqui numa zona de risco. Toda esta zona da Baixa, toda esta zona da beira-mar seria afetada por um fenómeno desses. Agora, as medidas a tomar dependiam da gravidade do alerta e, sobretudo, do tempo de resposta que tivéssemos, mas obviamente que passariam pela interdição de zonas costeiras e, naquilo que fosse possível, pelo alerta geral à população e pela evacuação das populações das zonas afetadas. Recentemente, no decurso das tempestades que têm assolado a nossa costa nas últimas semanas, houve necessidade de encerrar o passeio marítimo de Cascais, houve necessidade de encerrar, já fora do concelho de Cascais, mas a marginal da Praia Grande, o portinho da Ericeira, isto na área de jurisdição da Capitania de Cascais. As capitanias
como agentes de proteção civil e os capitães de porto, como comandantes das operações de socorro na sua área de jurisdição, dispõem de um acervo de meios, em primeiro lugar, do Instituto de Socorros a Náufragos, também aos meios náuticos da Polícia Marítima, e apoiamos-nos nos outros agentes de proteção civil, outros órgãos de polícia criminal, forças de segurança, bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, serviços municipais de proteção civil, enfim, todos os outros agentes que possam contribuir para um desenrolar favorável das operações de socorro. No final, é importante fazer o balanço dos estragos, nomeadamente nas estruturas existentes na orla costeira, seja em equipamentos, seja no próprio pardão, numa primeira parte pelas câmaras municipais e depois pela Agência Portuguesa do Ambiente, para que a Administração Central possa saber ao certo aquilo que se passou, quais as consequências, e tirar daí algumas lições quanto ao ordenamento da orla costeira, porque a orla costeira tem esta característica de ser dinâmica, de não ser passível de acomodar num qualquer plano de pormenor ou plano de diretor municipal, habitualmente afetos a áreas pouco dinâmicas, quase imutáveis. Esta vontade política e a capacidade de cartografar a vulnerabilidade social e ter uma formação só é útil se integrada, se incluída num plano integrado de atuação em que se assuma que riscos como os tsunamis nas zonas costeiras ou galgamentos ou tempestades, como vimos agora neste inverno, estejam incluídos como riscos prioritários para a atuação das entidades. Essas grandes preocupações existem porque existe um plano de emergência de proteção civil para o concelho de Cascais. E não é só a preocupação de Cascais, são também dos diferentes concelhos limítrofes, porque todos nós não temos capacidade por si só, não temos a capacidade de resolver todos os problemas. Temos a capacidade para resolver um determinado número de problemas, mas depois temos que efetivamente resolver os problemas com outros municípios, quer ao nível central até do próprio governo, quer ao nível intermunicipal, para a resolução destes problemas. A nossa preocupação é a resolução dos problemas e, por isso, sensibilizarmos as pessoas para a resolução desses problemas, que, conforme temos dito sempre, o cidadão é o indivíduo mais importante da proteção civil, e isto é para resolver problemas de cidadania.